Bom dia, feliz sábado. Eu me chamo Camila Melém, eu sou nutricionista e hoje eu vou ficar aqui com vocês para a gente ter uma breve conversa no momento da saúde. A nossa conversa de hoje vai ser sobre alimentação e sistema imune. Nesse contexto que nós estamos vivendo agora, não é difícil achar uma ou outra publicação na internet falando de algum alimento que tem algum benefício contra a doença do momento, vamos usar como exemplo, que é a COVID. Que você, ao consumir esse alimento, você vai prevenir e não vai ser acometido por ela. Então, nessa conversa de agora, nós vamos ver que não é bem assim que as coisas acontecem no nosso corpo. E você vai saber por quê. Mas antes, nós precisamos ter uma conversinha básica para entender primeiro o que é o sistema imune. Bom, o sistema imune ele é uma barreira muito complexa, formada por um conjunto de órgãos, tecidos e células, dispostas responsável por garantir a defesa do corpo da invasão de micro-organismos, o mantendo funcionando livre de doenças e promovendo o equilíbrio do organismo. Bom, é como se o nosso corpo tivesse um exército funcionando e os nossos pequenos soldadinhos nos protegem contra invasões que nós não nos damos conta, mas rotineiramente nós somos expostos a vírus, bactérias, e é o nosso sistema imune que nos defende dessas invasões e dessas possíveis doenças que nós viríamos a desenvolver. Lá no sistema imune tem algumas estruturas, tem as células e os órgãos linfóides. As células, como eu coloquei nos slides, alguns exemplos, as células natural killers, as células dendríticas, elas vão funcionar como esses soldadinhos, nos protegendo dos invasores. Já os órgãos linfóides, eles são os órgãos que, digamos, seria o quartel que tem esses pequenos soldadinhos. Tem como exemplo lá o baço, as amígdalas, que é justamente quando nós estamos com uma infecção, são os que incham, porque eles estão lá trabalhando para nos proteger. Só que a questão é que a resposta imune ela é multifatorial. Como assim? Existem algumas situações que nós estamos expostos no ambiente que vai fazer ou que o nosso sistema imune esteja em alta, ou vai fazer com que o nosso sistema imune caia e nós fiquemos mais vulneráveis a esses ataques, que seria o estresse do dia a dia, seria o sedentarismo, ter um sono não adequado, na verdade, na quantidade de tempo não adequado para a nossa idade, e também a má alimentação. Ali na figura do slide eu coloquei uns exemplos do que seria mais ou menos má alimentação. Não que eu vá proibi-los de comer esses tipos de alimentos, porque, enfim, nós sabemos que nós temos liberdade para consumir todos os tipos de alimento, mas a verdade é que nem todos eles nos convêm, certo? E também não é a questão de não consumir nunca ou consumir em excesso, mas ter um equilíbrio. E nós vamos conversar mais à frente e ver que esse tipo de alimento deve ser aquele alimento que a gente deve manter uma certa distância, sabe? Não consumir com tanta frequência. Tá, alimentação. Vamos falar mais um pouquinho da alimentação, que é o que eu tenho propriedade para falar um pouco mais com vocês. Bom, muitas pessoas fazem um tipo de dietas que são muito restritivas, ou não comem carboidrato, ou então não comem gordura, ou comem um ou outro alimento por questões de costume mesmo. Sabe aquela pessoa que só come, no almoço, digamos, um exemplo, só come bife, macarrão e feijão todos os dias, não varia. O papo de nutricionista chega a ser, às vezes, até chato, de tanto que a gente repete isso. Tem uma alimentação variável. Por quê? Porque cada alimento ele vai oferecer para a gente, para o nosso organismo, um tipo de nutriente diferente. Então, variar vai fazer com que nós tenhamos a possibilidade de consumir uma quantidade maior de nutrientes e aí vai fortalecer o nosso corpo.
E aí eu coloquei essa observação, o excesso de alimentos industrializados, ricos em açúcar, refinado, gordura e sódio, tendem a piorar a nossa saúde, certo? Que são esses tipos de alimentos que eu coloquei lá para vocês nos exemplos dos alimentos que a gente deve evitar consumir. Bom, eu preciso falar também para vocês sobre os alimentos processados, na verdade, os níveis de processamento dos alimentos, para que vocês tenham mais assim, condições na hora de escolher com mais sabedoria o que consumir. Não que vocês já não tenham, mas informação, um pouquinho mais de informação nunca é demais. Bom, nós temos alimentos in natura. Os alimentos in natura, o que todo mundo já sabe, mas bora falar aqui um pouquinho. Alimentos in natura são os alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais para que tenham animais para o consumo sem que tenham sofrido qualquer tipo de alteração. Então, vamos pegar aqui como exemplo um alimento que a gente pegou ali da planta e já dá para consumir. Por exemplo, vamos à feira, compramos tomate, compramos banana, já está ali pronto para consumo. Esse é o alimento in natura. Já tem os alimentos também minimamente processados, que são os alimentos que foram submetidos a algum tipo de processo, mas não foi aquele processo que alterou tanto o alimento. Como no caso o feijão ou arroz que nós compramos dentro dos pacotinhos. Eles sofreram ali um processo mínimo, que foi a escolha dos grãos e o empacotamento. Esses são os alimentos minimamente processados. Já os alimentos processados foram aqueles alimentos que receberam algum tipo de produto para que aumentasse o tempo de prateleira deles no supermercado. Por exemplo, açúcar, sódio, alguma coisa assim, como a sardinha, por exemplo. A sardinha vem dentro daquelas latinhas com um líquido, a salmoura, que vai fazer com que a sardinha ela dure mais tempo ali na prateleira. Ela tem um tempo de validade maior. Já os alimentos ultraprocessados, que são aqueles exemplos lá daquela figura que eu coloquei nos slides anteriores, são os alimentos que você não vai encontrar de jeito nenhum na natureza dispostos, porque eles são formulações químicas, como o refrigerante. O refrigerante é açúcar, corante e todas essas coisas. E alimentos parecidos, como as batatinhas de pacote, esses tipos de alimentos que, não vamos mentir, são alimentos bem saborosos, mas que nós devemos ter cuidado ao consumi-los e não consumi-los em tanta quantidade e não em grande frequência. Bom, os alimentos funcionais. Vira e mexe, a gente vê nesses programas por aí, na TV, falando de alimentos funcionais e os benefícios que eles trazem para o nosso organismo. Só que a questão é que esses alimentos, eles devem ser consumidos, sim, porque eles vão oferecer ao nosso corpo um benefício a mais que os outros alimentos, só que eles precisam ser consumidos em uma frequência maior. E dentro desse grupo de alimentos funcionais, nós encontramos muitos alimentos que estão em estado natural, alimentos in natura, e os alimentos minimamente processados. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de alimentos com as substâncias que vão fazer bem ao nosso organismo e os seus possíveis efeitos para que a gente, ao consumi-los em alta frequência, na verdade, uma frequência regular, vão trazer esses benefícios para nós. E uma dica é se exercite. Por quê? Cuidar da alimentação é muito importante, porém não adianta somente cuidar da alimentação, é necessário também praticar exercícios, seja lá qual for, o exercício que tiver à sua disposição, seja caminhar, correr ou praticar exercícios em uma academia, qualquer tipo de exercícios que for possível para você, pratique, porque
alimentação e exercício físico, eles andam juntos e meio que um complementa o outro. Então, por que se exercitar? Bom, o exercício ele tem um papel fundamental na melhoria do nosso sistema imunológico, dessa conversa que a gente já está tendo. Então, ele melhora todo o funcionamento dos órgãos e da circulação sanguínea. E também tem a questão de que ele diminui a inflamação celular, que é o que muito se fala hoje, porque quando uma pessoa está com excesso de peso, obesidade, na verdade, ela está com o organismo inflamado, ela está com as células inflamadas. E praticar exercício vai fazer com que esses tecidos se regenerem, essa inflamação diminua, justamente combinando com a modificação da alimentação. Então, somado a toda essa informação, ainda tem a questão da miocina, que é uma proteína que ela participa ali de várias questões no organismo, no metabolismo, e vai fazer com que o nosso sistema imunológico ele fique muito mais forte por conta da prática do exercício físico e da liberação dessa substância no nosso organismo. Bom, para encerrar, eu gostaria de deixar essa frase, que é uma frase atribuída ao Hipócrates, o pai da medicina, que é uma frase até, digamos assim, muito conhecida, mas que não deixa de ser verdade por conta disso, que é que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Bom, eu espero que nessa nossa breve conversa algumas coisas tenham sido esclarecidas e eu espero mesmo que, a partir de então, todos nós tenhamos mais consciência e zelo pelo nosso corpo, não esquecendo que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e que aquilo que a gente deixa de fazer ou que a gente faz vai influenciar na nossa comunhão com Deus, no nosso entendimento maior dos ensinamentos que Deus nos quer passar por conta disso. Não vamos deixar nossos pensamentos, nossa mente inebriada por conta de excessos e nem por faltas. Muito obrigada e feliz sábado a todos.